Como é que a gente pode avaliar se é uma solução ou é uma cilada? O que a gente pode colocar como elementos que justifiquem essa qualificação, tá? Então, diversos aspectos devem ser considerados. Primeiro aspecto, como é que a gente pode considerar uma solução, né? Primeira avaliação que a gente tem que fazer, expectativa de manutenção do empreendimento. A empresa é ativa economicamente, juridicamente, nos âmbitos fiscal e regulatório, né? Então, quando o contribuinte busca uma solução para resolver o seu passivo fiscal, será que essa empresa que está buscando essa solução, ela está ativa economicamente? Ela exerce uma atividade econômica ou a empresa já fechou? Né? A empresa já não exerce mais nenhum tipo de atividade, só tem dívida. Ou seja, ela não tem como pagar aquela dívida. E não exerce mais nenhuma atividade, parou. Né? Ela não é uma empresa, era um restaurante, o restaurante fechou. Era uma empresa de transportes, a empresa não tem mais caminhões, ou talvez nunca tenha tido caminhões, ela não tem mais clientes, não tem mais operação, a empresa parou de funcionar no aspecto econômico, ela não tem mais movimentação econômica. Será que a negociação é para essa empresa? Né? Porque vocês têm que pensar o seguinte, né? Uma questão aqui que tem que ser levada em consideração é a seguinte: por que existe a personalidade jurídica? Né? A personalidade jurídica foi criada exatamente pela lei, né? Para distinguir a pessoa física da pessoa jurídica. Né? Então, a pessoa física é uma coisa, aquela pessoa que é sócia da pessoa jurídica é uma coisa e a pessoa jurídica é outra. Né? São entes diferentes, são entes distintos. É para isso que existe a personalidade jurídica. O próprio nome diz, né? A pessoa jurídica. Pessoa física ou pessoa natural é aquela pessoa que existe fisicamente, né? Aquela pessoa natural que tem um corpo, né? É um ser vivo, por assim dizer. Já a pessoa jurídica é uma criação fictícia, é uma criação da lei. Né? Então, são entes distintos, são pessoas distintas. Ora, se a empresa não exerce mais nenhuma atividade econômica, ela não tem mais nenhum recurso, ela não desenvolve nenhuma atividade que gere receita, ela não tem mais empregados, a empresa parou. Será que ela é uma candidata a fazer um acordo com a Fazenda? Será que faz sentido, né, que a empresa entre em acordo com a Fazenda para pagar um débito que ela não tem de onde tirar o dinheiro para pagar? Da onde que ela vai tirar o dinheiro para pagar um débito se ela não exerce nenhuma atividade econômica? Aí você vai dizer assim, bom, mas aí o sócio pode pagar essa dívida. Mas por que cargas d'água o sócio vai pagar essa dívida se ele não é o devedor e quem é o devedor é a empresa? Né? Então, diante desse aspecto, por isso que eu coloquei aqui, expectativa de manutenção do empreendimento. Empresa ativa economicamente, né? Ela está ativa economicamente? Ela exerce alguma atividade empresarial? Ela exerce alguma atividade econômica que faça com que entre dinheiro nos cofres dela? Que ela tenha uma movimentação contábil? Que ela tenha receita? Que ela tenha despesas? Que ela tenha folha de pagamentos para pagar? Né, que ela venda alguma mercadoria, preste algum serviço, ela está exercendo algum tipo de atividade econômica? Se a resposta for negativa, provavelmente não haja por que ela entrar em acordo com a Fazenda. E a resposta aqui é muito simples, porque ela não tem condições de pagar. Né? Ah, mas aí a dívida vai cair para o sócio. Espera um pouquinho. A nossa legislação, ela permite a avaliação quanto a se aquela pessoa física que é o gestor da empresa, aquela pessoa física que é a sócia da empresa, deverá pagar aquela dívida. Né? Então, por isso que a gente tem que avaliar muito bem isso. Se a empresa deixou de operar economicamente, ela parou de funcionar porque ela não tem mais condições de funcionar, ou porque ela não tem mais recursos, ou porque ela não tem mais funcionários, ou porque o negócio dela não deu certo, a estratégia desenvolvida por aquele empresário não deu certo, ele apostou em alguma coisa e perdeu todo o dinheiro, a empresa acabou, não tem mais atividade econômica.
Porém, ela tem que cumprir a legislação para que ela não seja uma empresa inativa do ponto de vista jurídico, do ponto de vista regulatório. Se ela é uma empresa economicamente inativa, ok, nada impede uma empresa de parar de trabalhar, de parar de funcionar. Agora, o que ela não pode é deixar de ser ativa do ponto de vista jurídico, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista fiscal. O que eu quero dizer com isso? A empresa efetivamente pode fechar as portas sob o aspecto econômico, sob o aspecto do empreendedor, né, do empreendimento, melhor dizendo. Agora, ela tem que continuar ativa sob o aspecto jurídico, fiscal e regulatório. Ou seja, a empresa tem que ter o seu registro mantido junto aos órgãos públicos, junto à prefeitura, junto ao Estado, junto à União Federal, tem que ter o seu contrato social registrado na junta ou no cartório das pessoas jurídicas, tem que continuar entregando as suas obrigações fiscais, ainda que sejam zeradas, né? Porque se a empresa não tem nenhum tipo de movimento financeiro, vai entregar o quê? Vai entregar as declarações que ela tem que entregar, informando valor zero. Então, a empresa não pode deixar de cumprir as suas obrigações fiscais, as suas obrigações regulatórias, as suas obrigações jurídicas, né? Por quê? Porque o STJ já definiu que uma empresa que fecha as portas e deixa de cumprir as suas obrigações pode ter a sua personalidade jurídica desconsiderada. E a desconsideração da personalidade jurídica faz com que a obrigação caia para os sócios, principalmente os sócios gestores, né? E aí o que acontece? Ele poderá responder com seu patrimônio pessoal? Poderá responder com seu patrimônio pessoal. Então vejam que um dos elementos de estratégia de gestão do passivo fiscal é exatamente a avaliação quanto a se a empresa está ativa economicamente, se a empresa está ativa juridicamente e nos âmbitos fiscal e regulatório. Se a empresa estiver economicamente inativa, ela tem que se manter ativa sobre os demais aspectos, sobre o aspecto jurídico, sobre o aspecto fiscal e sobre o aspecto regulatório. Caso contrário, ela poderá ter a personalidade jurídica quebrada e os sócios responderem pelas dívidas da empresa. Então, para evitar isso, a empresa, ainda que economicamente inativa, deverá ter os demais aspectos ativos, né? Então, deve estar ativa sob o aspecto jurídico, fiscal e regulatório. Ela não pode perder essas atividades, sob pena de o contribuinte, a dívida fiscal ser solidariamente levada ao seu sócio gestor, tá? Então, aqui a primeira pergunta é a seguinte: seria uma solução, né, para uma empresa que está economicamente ativa? A gente poderia dizer que sim, né? E para uma empresa economicamente inativa, seria uma solução ou uma cilada? Né? Vai depender qual foi a orientação que foi dada àquela empresa. Se ela fechou as portas e simplesmente fechou as portas do ponto de vista geral, né? Ela parou de funcionar, parou de entregar documento fiscal, ignorou a necessidade de ter uma sede, né? Então aí a gente tem que enfatizar isso também. A empresa tem que ter um endereço, né? Um endereço em que ela seja localizável. Se ela deixou tudo isso, né? Esqueceu, simplesmente fechou as portas, o empresário foi embora, não quer, nem lembra mais que existe a empresa, corre o risco dele pagar essa dívida pessoalmente. Evidentemente, se ele tiver patrimônio, né? Se ele também não tiver, não vai pagar, né? Porque se você não tem dinheiro, você não paga a dívida. A verdade é essa. Apesar de que hoje, cada vez mais a gente tem aí as estratégias que vêm sendo adotadas pelos credores de buscar penhora de conta, bloqueio de dinheiro em conta corrente e diversos outros elementos aí que favorecem a cobrança da dívida. Mas, né, é importante que se enfatize aqui que aquela empresa que que se mantém ativa sobre os aspectos jurídico, fiscal, regulatório, ela
pode simplesmente manter a dívida sob a sua responsabilidade sem que haja a responsabilização do sócio. Então, isso aqui é um elemento inicial que deve ser avaliado quanto a se aquela empresa deve ou não fazer um acordo com a Fazenda.